Então vamos lá, oitavo A, presta atenção aí pra gente dar uma retomada. Então vamos retomar aí o assunto da distância entre dois pontos, tá ok? Eu fiz aqui os dois eixos cartesianos, né? Os dois eixos com os pontos, igual tá na apostila, tá ok? E aí eu vou apresentar pra vocês aquela formulinha que nós tínhamos falado lá, que entra aí o teorema de Pitágoras, né? Aonde ele fala assim, que nós conseguimos descobrir essa distância aqui, ó, a distância DAB, tá certo? Que é a diagonal desse triângulo que se formou aqui, ó, dentro do meu plano, tá ok? Que é a distância entre pontos dentro do plano, tá certo? Eu tenho que utilizar uma fórmula, tá certo? E essa fórmula eu utilizo através de Pitágoras. Por quê, ó? Porque eu tenho assim, ó, de início, que para mim descobrir a DAB, né, ó, a distância, ó, DAB, e como eu tô falando de distância em módulo, eu preciso do módulo de XB menos XA, XB menos XA, tá certo? Mais o módulo de YB, desculpa, menos YA, tudo bem? Mas, como eu estou tratando de diagonal, e eu não sei o valor da diagonal, eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras, tá certo? Que o teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte, eu estou falando que esse também é igual a esse. E o teorema de Pitágoras ele fala o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, sempre a diagonal de um triângulo, agora vocês vão conhecer ela como hipotenusa, né? Isso é uma novidade para vocês. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então seria o quê? Seria eu levar todo mundo ao quadrado aqui, ó. Esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado. Tá certo? Vamos colocar números aqui nessa nossa conta, só pra gente ver como é que fica. Então ficaria assim, ó. Vamos dar um exemplo que esse cara aqui, ó, o XB, ele vai valer 10. Eu vou colocar um número qualquer, tá? Não sei em quanto vai dar isso aqui. Vale 10. O XA vale 2. E mesma coisa eu vou colocar nesses caras aqui, ó. 2 e 10. Então o que eu tenho que fazer do primeiro desenho? Eu quero descobrir quem é o meu DAB aqui, ó. Que é a minha hipotenusa. Tá certo? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? No lugar dessas letras, é colocar os números que eu tenho. Os valores. A distância entre os pontos, não é isso? Então vamos lá, ó. O que eu tenho que colocar então? Se meu XA vale 10, então eu vou colocar assim, ó. Esse cara eu não sei quem é, então vai ficar assim, ó. DAB ao quadrado é igual 10 menos 2 é 8. Já vou fazer direto, tá? Porque não tem novidade aqui, né, ó. 10 menos 2 é 8. Aqui, 8 ao quadrado. Mais 10 menos 2 também é 8. Ao quadrado. Tudo bem? E aí vai ficar assim, ó. DAB é igual, né? DAB ao quadrado é igual a 64 mais 64. Tudo bem até aí? Vamos lá. Vou explicar mais uma vez para vocês, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu quero descobrir a distância entre o ponto A e o ponto B que está dentro do meu plano. Para mim fazer isso, eu tenho que fazer DAB vai ser chamado de hipotenusa. Então eu tenho que, pelo teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos meus catetos. Quem são meus catetos? Cateto adjacente e cateto oposto. São as outras duas arestas que sobraram do triângulo. Então eu quero descobrir aqui, ó, DAB. E eu dei valor. Aqui ele não tinha valor, né? Aqui era só uma expressão algébrica. E agora eu dei valor. Eu falei pra você que o meu XB vale 10, o meu XA vale 2. E falei também pra você que o meu YA vale 2 e o meu YB também vale 10. E aí, automaticamente, nessa fórmula geral, eu substituí, ó. 10 menos 2 é 8. 10 menos 2 também é 8, mas só que eles estão sendo elevados ao quadrado. Tudo bem? 8 ao quadrado é 64, 8 ao quadrado é 64. Então ficou DAB ao quadrado é igual a 128. Certo? Porque 64 mais 64 é 128. Só que eu não quero DAB ao quadrado.
Eu quero somente o quê? DAB. Então vai ficar assim, ó. DAB, isso aqui é uma equação. Se aqui é potência, o que ele passa para esse lado aqui? Como raiz quadrada de 128. Quanto que é raiz quadrada de 128? Vai dar uma raiz quadrada exata e perfeita? Vê aí, faz aí, por favor, aí. Alguém faz aí pra mim. Vai dar quanto? Então, como que nós apresentamos isso? Vamos lá recapitular? Depois eu volto nessa página, tá? Vamos dar uma recapitulada como que eu extraio aqui a raiz quadrada, ó. Raiz quadrada de 128. O que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu pegar uma página limpa aqui, ó. Tem que fazer assim, né, ó. Raiz de 128. Eu venho aqui, ó. E faço o MMC. Lembra disso aí? Então, divido por 2, que vai dar 64. Divido por 2, que vai dar 32. Divido por 2, que vai dar 16. Divido por 2, que vai dar 8. Divido por 2, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2. Por 2, que vai dar 1. Parei. Aí eu vou separar de parzinho, não é? 2, 2 e 2. Cada parzinho que eu separo, ele vale 2. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, o que ficaria isso aqui? 8 raiz de 2. Então, 8 raiz de 2 é exatamente o tamanho da minha hipotenusa. Então, aqui, ó. DAB é igual a 8 raiz de 2. Tudo bem? Perceberam que trocando aí a letra por número fica mais fácil? Não é tão difícil como aparentava? Vamos fazer um outro exemplo? Então vamos lá. Deixa eu pegar até uma outra folha. Oi. Plano cartesiano é o nosso eixo que nós estamos estudando. O eixo x e y. Beleza? Tranquilo aí, Mário? Dá um ok aí, por favor. Deixa eu ir lá no chat, lá, só um momentinho. Peraí que chegou mais gente aqui. Mas o que é... Então, o plano cartesiano é exatamente o que você... A sua pergunta... E tá exatamente, a sua resposta está exatamente na sua pergunta. O eixo cartesiano, né, o plano cartesiano, são os eixos x e y. Ok? É o plano ali, ó, que está dentro do plano. Tá certo? Então vamos lá, gente, ó. Eu tenho aqui, ó. Vou fazer aqui o desenho, tá certo? O exercício nos deu aqui, ó. Um ponto aqui, um ponto aqui. Lembrando que aqui eu vou chamar de x e aqui eu vou chamar de y. Tá certo? Ele fala que esse cara aqui tem valor de 3 e esse cara aqui tem valor, deixa eu ver aqui, de 12. Tá bom? Lembrando que aqui é o x, então XA, XB. Tá certo? Aí ele vem aqui no y, fala que esse cara vale 6 e esse cara vale 12. Tá certo? Então vai aqui, ó. O XA com o YA forma o nosso ponto A. O XB com o YB forma o nosso ponto B. Então ficou aqui, ó. Dentro do plano aqui, ó, eu formei um triângulo, ó. Ok? Então eu sei quanto vale esse cara, né, ó. E sei quanto vale a altura do meu triângulo. Eu não sei quanto vale a hipotenusa. Como que eu sei quanto vale aqui, ó? Por quê? Porque eu vou fazer aqui, ó. XB menos XA. O valor da base do meu triângulo é a subtração entre esses dois caras aqui, ó. 12 menos 3 é 9. Então o meu triângulo tem base 9. Quanto que é a altura do meu triângulo? É só eu fazer a mesma coisa, ó. YB menos YA. A altura do meu triângulo vai ser quanto? 6. Então ele tem 6 de altura. E agora eu quero descobrir a hipotenusa. Tá certo? Eu quero descobrir a hipotenusa, a terceira parte do meu triângulo.
Como que eu vou estudar isso? Através do que aqui, ó? Vamos chamar esse cara aqui de A, esse cara de B, mas eu posso chamar ele de C e D, posso chamar ele de EF, GH, tá bom? Mas eu vou chamar ele de A e B. Então vamos lá, ó. A distância AB, que é a hipotenusa, é igual à soma dos meus catetos, ó. Eu já cheguei na soma dos meus catetos, que é 9 mais 6. Mas só que pelo teorema de Pitágoras, todo mundo é ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó. DAB igual 9 ao quadrado, 81. Mais 36. O DAB também é ao quadrado. 81 mais 36 aqui vai dar 87. 87 com... Pera aqui, 80 com 30 vai dar 110. 127. Então, ó. DAB ao quadrado é igual a 127. Então, DAB é igual a raiz quadrada de 127. E aí, se eu consigo extrair essa raiz, através do MMC, eu vou chegar num valor aí. 3 raiz de alguma coisa. Vamos lá extrair pra gente ver como é que é, ó. Vou pegar aqui, ó. Oi, pode falar. 117? Ah, é isso mesmo, 117. Desculpa, perdão. Não, 117 não, Pedro. 127, não é? Porque 80 com 30 é 110. Ah, não, tá certo. É 1 com 6. Desculpa, não sei de onde eu tirei 7 aí. 117, tá certo. E aí nós vamos extrair a raiz de 117. Como que nós vamos extrair a raiz de 117? Dividi-lo pelo número primo. Por 2 não dá, porque é terminado em 7. Será que dá por 3? Tem que tentar por 3. Ou será que ele é um número que a raiz é ele mesmo? Entendeu? E aí eu chego no valor da minha hipotenusa, que é o DAB. Tudo bem? Tranquilo a substituição de valores na álgebra aí, nas partes das letras? Sim? Então tá bom. Então aqui foi uma recapitulação do que nós falamos na aula passada sobre a distância entre dois pontos. Tá certo? Eu quis dar exemplo para vocês. Fiquem tranquilos que vai vir exercícios e nós vamos praticar mais. Aqui foi só exemplos para a gente dar uma recapitulada. O que eu vou falar com vocês agora é sobre o ponto médio. Ok? Vamos lá. Na próxima página, e na página 308, nós vamos falar sobre ponto médio. Ok? Que não tem muita diferença não. Tá bom? Não tem muita diferença. Nós vamos continuar usando um pensamento bem parecido aí. Tá dizendo assim, ó, ponto médio de um segmento. Vamos considerar o segmento AB, como nós estávamos considerando aqui, tá certo? Tal que A é XA e YA, igual aconteceu aqui, né, ó. XA e YA. E B é XB e YB. Tá certo? Então ele tá falando assim, ó, que nós temos aqui o A, que ele tá falando que é o par ordenado, né, ó. Qual é o par ordenado de A? O XA e o YA. Qual é o par ordenado de B? Do ponto B aqui em cima, ó. É o XB e o YB. Tudo bem até aí? Olhem no desenho da apostila aí, ó. Vamos lá, deixa eu virar aqui a página, ó. Deixa eu fazer aqui no caderno também para vocês ficarem um pouco mais ligados no que eu tô falando, ó. Vamos lá, ó. Ele tá falando assim, ó. Vamos considerar o segmento AB. Tá certo? Vamos considerar um segmento AB. Tal que na aresta A nós temos XA e YA. Na aresta B nós temos XB e YB. Tudo bem? Com o ponto médio igual a M de XM e YM. Então o que ele está querendo dizer? Nós temos aqui o plano cartesiano. Tá certo? Lembrando que o plano cartesiano é o nosso eixo XY, tá certo? E aí nesse plano cartesiano nós temos aqui, ó, o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto em X. Todo mundo que está aqui embaixo é X. Então o que eu tenho aqui, ó, o XA, aqui embaixo o XB e esse cara aqui, ó, é o meu XM. Por que é o XM? Porque é exatamente o ponto médio de X.
Tudo bem por enquanto? Oitavo A, tudo bem? Tranquilo, né? Então vamos agora para o eixo Y aqui, ó. Vamos colocar as informações do eixo Y. O que eu tenho no eixo Y? Eu tenho ele de cima para baixo, ó. Eu tenho aqui o YA. Eu tenho depois mais um ponto aqui e tenho depois mais um ponto aqui. Esse cara é o YB e esse cara aqui, ó, é o YM, que é o ponto médio de M, de Y, tá bom? E vamos então agora ligá-los, ó. A com A, M com M, B com B. Então, ó, A com A, vou subir aqui, ó. A com A tá aqui, ó. Fiz o primeiro par ordenado, lembra? Par ordenado, né? X com Y, o valor dos dois, vocês lembram disso, né? Sobre pares ordenados. M com M, então vamos lá, M com M. E vamos fazer agora B com B. B e B, ó. Então aqui os pontos. Tudo bem? E se eu passar aqui, ó, uma reta em diagonal aqui, ó, o que eu vou ter aqui, ó? O meu ponto A, o meu ponto B e o meu ponto médio. Tá certo? Que é exatamente a metade entre A e B. Tudo bem? Aqui por enquanto é só álgebra, tá? Pode ver que não tem valor nenhum. Tudo bem? E aí o que eu vou ter aqui, ó? A, B, o ponto C, o ponto D, o ponto E. Aí aqui em cima o ponto F, o ponto G e o ponto H. Marcando todos os pontos. O que acontece? Se eu for tratar essa distância aqui, de novo aqui é o ponto médio aqui, ó. O ponto médio agora vai ser o G. Certo? Concordam comigo, ó? Entre esses dois é o ponto médio sendo chamado de G. Se eu tratar essa reta aqui, ó, o ponto médio está sendo chamado de D. Tá certo? Tudo bem até aí? Sobre as posições? Vamos lá. O que nós estamos... Quem que falou que não entendeu? A Isabela? Então, Bia, é assim, ó. Por enquanto aqui eu estou mostrando para vocês aonde está o ponto médio dentro do plano sem valor nenhum. Tá bom? Através de uma demonstração algébrica. Eu estou falando para você que o ponto médio é exatamente aqui, ó. Sem se preocupar com medidas. Eu estou fazendo uma demonstração de desenho para vocês. Tá bom? O que eu estou querendo dizer para você? Que entre os dois x que eu tenho A e B, entre eles existe um ponto médio. Que por enquanto não tem medida. É um ponto médio qualquer. Tudo bem? Eu estou falando para você que entre os eixos Y também existe um ponto médio, que também, por enquanto, para mim não importa o valor. Só estou falando para você que existe um ponto médio entre eles. Mesma coisa acontece nessa reta que se formou aqui nessa diagonal. Entre os pontos A e B, existe um ponto médio, que vai ser exatamente o par ordenado dos dois pontos médios de x e y. Tudo bem? Então, assim, ó, se eu quero falar assim, ó, qual é o ponto médio entre esses dois pares ordenados? É o par ordenado entre x e y da média também. Tudo bem? Então, beleza? Por enquanto eu não estou nem tratando valores. Eu não sei se aqui vale 10 centímetros, se vale 1 quilômetro, se vale 1000 metros, não sei. Só estou fazendo demonstração para vocês de localização. Como nós localizamos o ponto médio dentro do plano. Tá certo? Agora, posteriormente, nós vamos aprender a fazer os cálculos. Tá certo? Aí ele está falando assim para vocês, ó. Veja bem na apostila que ele está falando, ó. Ao analisar essa imagem aqui, ó, podemos notar que o segmento AE, que seria esse aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho. Que o segmento AE, tá certo? Nós temos o segmento AE, nós temos o segmento MD, ó. O segmento que ele está falando são esses daqui, tá vendo, ó? Aqui seria o A, ó. A e aqui seria o E, lembra? Olha no desenho de vocês e olha no meu desenho também. Se vocês não conseguirem entender o meu desenho, tem o desenho de vocês aí, ó. Deixa eu colocar todas as letras aqui, ó. Pra ficar, ó, o segmento AE, o segmento MD, ó, que são todas as que subiram até o ponto, tá vendo, ó? E o segmento BC, tá vendo, ó? Eu tenho o AE, é o maior de todos.
O DM ou MD, tanto faz a ordem, é o segundo. E o BC é o menorzinho de todos. Tudo bem? Ele está falando que esses segmentos aí são um feixe, tá ok? Um feixe seria uma das laterais aí, tá certo? De paralelas, ó. Um tá paralelo ao outro, mas sempre paralelo crescendo, tá vendo? Ó? Ou paralelo diminuindo, tá certo? É o feixe de paralelas cortadas pelas transversais AB e BH. Ó. Aqui, ó, BH. Tá certo, ó? Ó o BH cortando elas aqui, ó. Tá certo? Tudo bem? E também AB. Oi. Par ordenado, o Mário, é os valores que tem entre os pontos. Lembra que nós estudamos na aula passada? Ó, vamos lá. Gente, toda vez que a gente termina uma aula nova, principalmente matemática, nós temos que dar uma repassada no que foi falado, ó. Par ordenado, o que que é? É o ponto de intersecção que acontece dentro do eixo ou dentro do plano cartesiano. Então, eu vou dar um exemplo para você, Mário. Se eu falo para você que o XB aqui vale 5 e o YB vale 10, quem é o par ordenado? 5 e 10. Quem é o par ordenado se eu falo que o ponto médio aqui, ó, vale 6 e o Y médio também vale 5? É 6 e 5. O par ordenado é exatamente aonde as duas retas fazem o ponto de intersecção no plano. Tá ok? Dentro do eixo cartesiano. Tudo bem até aí? Tá, beleza. Ele falou que entendeu. Então vamos lá. Aplicando o teorema de Tales, né? Nós vamos voltar a falar de Tales de novo. Agora nós vamos trabalhar com os dois, tá certo? Aplicando o teorema de Tales, é possível afirmarmos o seguinte. Como o AM, ó, como o AM, ele é igual a MB. Por que ele é igual a MB? Porque se o M é ponto médio, esse tamanho é igual a esse, dividiu ao meio, não é isso? Lembra que eu falei para vocês sobre o ponto médio? Ponto médio é exatamente a metade dessa reta por completo, certo? Então, se eu tenho essa reta medindo 10 e o M é o ponto médio, significa que eu tenho 5 aqui e 5 aqui. Até aí tudo bem? Vocês concordam comigo? Sim. Então tá bom. E ele fala também que o ED, tá certo? O ED, ele vai ser igual ao DC. O que acontece aqui também. Tudo bem? Tranquilo aí? Certo? Então, com essa conclusão, o que nós temos? Eu vou direto à fórmula, tá bom? Nós temos, então, que o x médio, que eu não sei quem é, que o ponto x, né, que eu não sei quem é o ponto x, em questão de média, é igual a quem? É igual ao XA mais o XB dividido por 2. Lembra que eu tinha falado para vocês? Toda vez que eu falar de média ou ponto médio, significa que eu estou dividindo ao meio. Tá certo? Lembra que eu tinha falado disso aí para vocês na primeira explicação? Então, é isso que vai acontecer. Então, quer dizer que o x médio, ó, é igual à soma dos dois dividido por 2. Tá certo? E aí eu chego no x médio. Tá certo? Que é o xm aí, que é a média que nós estamos falando do ponto médio. De forma análoga, né, de forma a calcular, podemos calcular que ym, por teorema de Tales também, é a mesma coisa. YA mais YB dividido por 2, eu vou chegar exatamente no ponto médio de Y. Só mudou o x para o Y. Tudo bem? A fórmula é a mesma, ó. Y médio é igual a YA mais YB dividido por 2. Nada mais que isso. Lembra quando nós estávamos falando de média aritmética simples? A quantidade de itens que nós tínhamos, o que nós fazíamos? Somava todo mundo e dividia pela quantidade de fatos. Quantos fatos aconteceram no Y? 2 fatos. O YA e o YB. Para mim chegar na metade dele, eu divido por 2. Beleza? Por enquanto, tranquilo? Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. Ó. Deixa eu fazer através de números aqui para vocês, ó. Vou fazer até aqui para aproveitar o mesmo desenho, ó.
Eu vou falar assim pra você, ó, que o XA é igual a 5 e o XB é igual a 12. Qual é o ponto médio? Não é somar os dois? Então, ó, o X médio é igual a 5 mais 12 dividido por 2. X médio é igual a 17 dividido por 2. 17 dividido por 2 é 8,5. Esse é o ponto médio. Entenderam agora como que é? Ó o Y, ó. Eu quero descobrir o Y médio. Para mim descobrir o Y médio, eu vou falar para você que YA é igual a 10 e YB é igual a 13. Então vamos lá. Ó. Y médio é igual a 10 mais 13 dividido por 2. Y médio é igual a 23 dividido por 2, que vai dar aqui 11,5. 11,5. Y médio é igual a 11,5. Cheguei no ponto médio de Y. É só um exemplo, É uma coisa que eu coloquei aqui da minha cabeça, né? Isso não tem na apostila. Tá bom, Mário? É só um exemplo só. Vocês vão ter exercícios com valores aí nas próximas páginas. Tudo bem por enquanto? É que, na verdade, assim, como a apostila tem que explicar da onde veio essa fórmula, acaba que ficando um pouco bagunçado, porque ele vai falar lá que nós aprendemos sobre Tales, sobre a igualdade dos feixes, né? Dos feixes paralelos, é igual aos feixes... E aí, depois ele vai chegar nessa fórmula. É igual acontece com Pitágoras. Pitágoras ainda para vocês é novo. Tá certo? Então, mas se a gente for direto para a fórmula, ó, vamos usar direto a fórmula. A mesma coisa acontece com Pitágoras. Vamos usar direto a fórmula. Eu já expliquei para vocês que Pitágoras, né, chegou na conclusão lá da hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, por se tratar de uma diagonal, tá certo? E aí ele chegou naquela fórmula dele que ele consegue descobrir. E aí tá aqui, ó. Logo abaixo assim, ó. Portanto, podemos afirmar que a abscissas do ponto médio é dada pela média aritmética das abscissas. Então, ó, a abscissa é x. Então, a média das abscissas é dada pelo ponto médio das abscissas. É a soma dividido por 2. Se eu tenho 2 pontos, a média é dividir por 2. Se caso de, né, for um exercício mais elaborado, tiver mais pontos para a gente tirar a média, a gente vai utilizar mais quantidades para tirar a média. Tá certo? Além disso, as ordenadas do ponto médio é dada também pela aritmética das ordenadas dos extremos, né? Ou seja, x mais x dividido por 2, y mais y dividido por 2. E aí ele fala de YA e YB, porque na verdade não tem valor, mas se eu coloco valor, eu não vou mais tratar como YA e YB. É como é uma soma, tanto faz eu fazer A mais B ou B mais A. Tá bom? Porque é soma. Então não tem problema. Tudo bem? Tranquilo até aí? Alguém quer tirar print aí? Sobre ponto médio? E aí tá dizendo assim, ó. Ponto médio de um segmento é aquele que divide em duas partes iguais. O que eu falei para vocês lá no comecinho da explicação da semana passada. Quando eu mencionei sobre ponto médio. Ponto médio nada mais é que a metade daquele segmento. Por isso que fala ponto médio, é o ponto da média, né? Onde está dividindo ele. Posso virar a página? Sim. Apesar que também daqui a pouquinho vai acabar a aula. Vamos ver se a gente consegue chegar em algum exercício aqui, ó. Vamos aqui, ó. Acho que tem exemplo aqui, ó. Aí, ó, tem um exemplo, ó, que legal. Vamos lá, ó. Vamos trabalhar esse exemplo aqui, ó. Antes do exercício. Na página seguinte tem um exemplo, ó. Considerando os pontos A e B no plano cartesiano a seguir, vamos responder as questões. Então aqui, ó, nós temos um plano cartesiano. Estão todos aí na página 309? Então vamos lá, nós temos um plano cartesiano, não temos? Ó, onde nós temos o ponto A. Quem é o par ordenado do ponto A? Fala pra mim. E aí, quem é o par ordenado do ponto A? Vamos, gente. Acabei de falar pro Mário que era par ordenado. Vamos lá, quem estiver dormindo aí, põe o dedinho na tomada pra dar uma acordada. Vamos lá, meu povo, minha pova. Logo abaixo está o par ordenado, ó. Presta atenção na página que eu tô falando pra vocês aí.
Aqui o par ordenado, ó, 2 e 2. O par ordenado de B, 4 e 4. Ó, o par ordenado tá logo embaixo, ó. Tô vendo que não tem gente, tem a maioria, ninguém tá acompanhando pela apostila, né? Porque se vocês não estão conseguindo falar o que tá escrito na apostila, é porque não tem ninguém acompanhando pela apostila. Então vamos lá, ó, o que ele fala na A, ó. Qual a distância entre os pontos A e B? Com base no plano, tá certo? Obtemos os pontos A e B, que são os pares ordenados. O ponto A vale 2 e 2. O ponto B tem valor de 4 e 4. Ao calcular a distância entre ambos, encontramos que DAB é igual a raiz quadrada. Pode ver que o livro já faz direto, tá? Ele não vai fazer passo a passo como eu expliquei pra vocês. Quem quiser fazer direto igual o livro faz, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Então vamos lá, ó. Ó como o livro faz pra vocês, ó. Ele colocou que o ponto A tem o par ordenado 2 e 2. Por que ele tem o par ordenado 2 e 2? Porque lá no gráfico, olha lá, ó, onde está o A, ó, sai do 2 do X, sai também o 2 do Y, eles se encontram ali no 2 e 2. A mesma coisa acontece. 4 e 4 se encontram lá, formam o ponto B. Então o par ordenado é exatamente o ponto de encontro, tá ok? Então B, ele vai ser 4 e 4. Tudo bem? Olha só, o livro de vocês já manda vocês direto para a fórmula final, ó. É interessante isso, eu também gosto desse jeito. Já ir direto ao ponto. Então, que ele fala assim, ó. Que DAB é igual a raiz quadrada, tá certo? De XB menos XA ao quadrado. Então, seria o quê? XB menos XA ao quadrado, ó. Como que ficaria aqui? 4 menos 2 e 4 menos 2, não é isso? Não é isso, gente, ó. XB e XA, ó. Ó o XB onde tá aqui, ó. Ó o XA. 4 menos 2, sobra quem? Sobra 2. Tá certo? 2 o quê? 2 ao quadrado. Mais, de novo, 4 menos 2. De novo é 2, não é isso? Vai ser 2 ao quadrado. Tá certo? Então, DAB é quanto aí? 2 ao quadrado é 4, não é isso? Então, ó, 4 mais 4. Então, DAB é igual a raiz de 8. Raiz de 8 é só eu fazer o MMC aqui, ó. Por 2, sobra 4. Por 2, sobra 2. Por 2, sobra 1. Como é raiz quadrada, eu separo de 2 em 2. Esse cara fica 2. 2, raiz de 2. Certo? Tá aqui a distância de DAB. Viu como é simples? Tudo bem sobre a distância? Então vamos lá, ó. Vou fazer aqui pra vocês, ó. Igual tá na apostila, ó. Você tá acompanhando pela apostila? Ah, então você devia ter me falado antes. Porque pra mim eu tô imaginando que todos estão com a apostila. Ninguém falou nada. Deixa eu compartilhar a apostila aqui com você, ó. Que agora você vai entender melhor, então. Então tá por isso que você não tá entendendo. Desculpa, tá? Eu pensei que, como vocês não mencionaram, eu pensei que todos estavam com a apostila. Foi mal aí, foi mal da minha parte. Ó, agora apareceu pra você na tela a apostila, não apareceu? Então observa que eu vou ficar passando o mouse onde eu quero que você preste atenção, ó. Aqui nós temos um plano cartesiano, tá certo? Que é o eixo x e y. Observe que nós temos o ponto A. O ponto A, ó, ele é 2 e 2. Esse 2 e 2 é o par ordenado, tá bom? E o ponto B, ó, é 4 e 4, tá vendo, ó? É o outro par ordenado. Olha o que ele tá dizendo, então, ó. Que o ponto A, ele é 2 e 2 e o ponto B é 4 e 4. E ele pede pra gente calcular a primeira distância. Então, qual que é a fórmula da distância entre pontos? DAB é igual a raiz quadrada da diferença dos pontos ao quadrado. Ó, a diferença dos pontos ao quadrado. Então, ele tá falando assim, ó. Agora eu vou vir aqui pro meu caderno. Se você quiser fixar no caderno aí, ó. Ó o que acontece, ó. Ele fala que DAB é igual a raiz quadrada de quem? De XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA. Tá certo? Também ao quadrado. Então eu já sei aqui, deixa eu tirar o mouse daqui. Então eu já sei que A vale 2 e 2, ó, aqui sempre é X e aqui sempre é Y. Aqui sempre é X e aqui sempre é Y nos pares ordenados. Então quem é XB? É 4. Então vamos lá.
DAB é igual, vou manter a raiz aqui, tá bom, por enquanto. Então, ó, 4, quem é o XA? 2 menos 2, todo mundo elevado ao quadrado. Mais, quem é o YB? Ó, o YB aqui, ó, 4 também, ó. Então, é 4 menos, quem é o YA? Também, aqui é 2. Todo mundo ao quadrado. Então, DAB é igual. 4 menos 2 é 2. 4 menos 2 é 2. Todo mundo na raiz quadrada e todo mundo elevado a 2. Logo, o DAB é igual a raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4. E 2 ao quadrado é 4. Então, logo, o DAB é raiz de 8. E raiz de 8 é 2. Raiz de 2. Ó. Tudo bem? Entendeu? Entendeu? Agora o exercício B fala assim, ó. Quais são as coordenadas do ponto médio do segmento AB? Então, deixa eu virar de página aqui pra vocês, ó. Alguém vai querer dar print nessa folha do caderno? Tá, beleza. Manda pra galera aí. Agora vamos falar sobre o ponto médio, ó. Pode ver que em um exemplo ele vai explicar os dois conteúdos que nós estamos estudando, ó. Qual as coordenadas do ponto médio do segmento AB? Então, sabendo que o ponto médio é dado por... Ó como é dado o ponto médio. M igual. Abro parênteses e faz assim, ó. XA mais XB dividido por 2. Lembra que eu acabei de falar sobre essa fórmula? Ou, também, né, ponto e vírgula, YA mais YB, também dividido por 2. Vocês lembram disso? Eu acabei de falar sobre isso. Agora, vamos substituir os valores. Ó. Substituindo os valores de x e y, o que eu vou ter? Que o ponto médio na coordenada dos dois, que ele fala sobre coordenada, né? Ó. Quais as coordenadas do ponto médio? Então, eu tenho que descobrir o ponto médio em x e o ponto médio em y, para mim saber qual é a coordenada que eu vou dar para ele, qual é o par ordenado que ele vai virar. Tá certo? Então, quem é o XA? O XA é 2. Quem é o XB? É 4. Dividido por 2. E a mesma coisa esse cara aqui, ó. 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4 é 6. 6 dividido por 2. E aqui também 6 dividido por 2. Quem é o ponto médio entre eles? 6 dividido por 2 é 3. E 6 dividido por 2 é 3. Então, lá naquele eixo cartesiano, voltando na apostila de vocês aí, ó. Lá no meu plano lá de eixo, ó. Se eu for pegar o ponto médio deles aqui, é 3 e 3, ó. Eu venho aqui no 3 e venho aqui no 3, ó. E formaria um ponto C. Aí, se eu abrir uma reta aqui, ó. O plano cartesiano tá mais ou menos assim, né? Ó, não vou nem colocar valores, ó. Ele tá mais ou menos assim, ó. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B, certo? Se o ponto médio tá aqui, ó. Eu fazendo essa reta, ó. Aqui é a média dele. Bem nesse ponto aqui, ó. É a metade do segmento AB. Entenderam? Ó, novamente, ó. Vamos lá, ó. Quem é XA? 2. Quem é XB? 4. 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4 é 6, dividido por 2 é 3. Esses outros dois pontos aqui, ó, o A e B, ó. O A e B eu já tenho lá no desenho do início. Esse ponto C aqui, ó, é exatamente a metade da distância desses caras aqui, ó. 3 e 3. Ele inteiro tem 6. A metade dele tem 3. Tudo bem? Certo? Todos entenderam aí, pessoal? Então, beleza. Que vocês tenham um bom dia aí, tá certo? E até a próxima aula.